Saudações, meus amigos e amigas da Aprovação PGE. É um prazer estar com vocês aqui mais um mês para a gente tratar desses casos de jurisprudência, casos relevantes de jurisprudência. Como eu sempre digo, né? Chego aqui, me apresento, sou Felipe Fernandes e me ponho à disposição para, caso vocês queiram trazer alguma dúvida, trazer alguma sugestão de tema, alguma sugestão de parecer, estamos aí sempre à disposição para que vocês tratem conosco. Pessoal, hoje a gente vai tratar aqui de um tema que eu acho muito relevante dentro de toda essa questão da pandemia da Covid-19, das medidas legislativas que foram trazidas e do direito público, do direito administrativo e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso tema aqui, né, englobadas aí a jurisprudência dos demais tribunais superiores. Mas vamos valer hoje de um julgado muito importante do Supremo Tribunal Federal que clarificam a discussão, que purificam a discussão acerca do dolo ou erro grosseiro do agente público aí, que possibilidade ele pode ser responsabilizado nos atos que ele tomar no combate à pandemia da Covid-19, seja em aspectos de saúde pública, seja em aspectos dos efeitos financeiros da crise. A gente sempre traz aqui a contextualização para vocês, né, para lembrar que os agentes públicos eles agem em nome e benefício da coletividade, ou seja, eles têm uma finalidade aí vinculada, qual seja a proteção ao interesse público, e caso o ato administrativo, o ato tomado por ele, se desvie desse dever de proteção ao interesse público, é fato que será, muito provavelmente, né, porque eu digo em geral abstrato, será um ato nulo, né, por desvio de finalidade, a não ser que exista alguma causa a justificá-la aí, enfim, que eu não consigo pensar nela agora. Mas basicamente é isso. Os agentes públicos, eles são garantes do interesse público e possuem prerrogativas para bem fazê-lo. O que acontece, pessoal, é que nos últimos anos, aí de forma geral, tratando, isso é um fato reclamado pelos gestores públicos, que ganha eco na doutrina mais garantista aí, e existe uma expressão que foi cunhada pelo ministro Bruno Dantas, do TCU, uma expressão muito feliz, né, que acabou que as pessoas, ela se popularizou, as pessoas utilizam muito, que é a questão do apagão das canetas, que é o quê? Existe um fortalecimento dos órgãos de controle que, segundo aqueles gestores públicos que se sentem acossados por essa atuação, existiria aí um voluntarismo, ou seja, a lei nem falava naquilo, mas o cara está me controlando, está me aplicando uma pena, está determinando ressarcimento, que eu não cometi ilegalidade nenhuma, é isso que os gestores afirmam. Por outro lado, os controladores dizem, não, aqui é coisa pública, você tem que tratar com seriedade, você tem que cuidar da coisa pública mais do que se fosse a sua, você está cuidando da coisa do outro. Então, existe essa esfera aí desse duelo de narrativas, vamos dizer assim. Mas fato é que hoje um agente público, se ele comete determinado ato infracional, ele pode ser penalizado em diversas esferas, civil, penal, administrativa, no Tribunal de Contas, pode tomar uma improbidade administrativa, então são vários os âmbitos aí que ele pode ser penalizado. E isso levou a um certo medo dos gestores públicos, né? Que aí entra uma expressão que até quem fala isso é a professora Alice Voronov, ela diz, no final dorme tranquilo quem indefere, né? Ou seja, aquele gestor acaba se omitindo de agir por medo de eventualmente ser responsabilizado, ainda que de boa fé, tá? Eu não estou falando aqui do gestor de má fé, do gestor mal intencionado, eu estou falando do gestor de boa fé que age e eventualmente pode vir a ser penalizado, beleza? Beleza. O que acontece é que essa narrativa não vem de hoje, né? Essa disputa não vem de hoje. A gente teve aí alterações na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? E aí houve no decorrer da lei que levou à alteração da LINDB, que foi a 13.655 de 2018, houve um duelo de narrativas, né? Essa que eu já falei para vocês, entre gestores e controladores. Mas fato é que restou consagrado o dispositivo para salvaguardar esse gestor de boa-fé, com o artigo 28 da LINDB atual, que fala que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, ou seja, o cara ou ele estava de má fé, ou ele agiu de forma redondamente errada aí, que não dá para passar a mão na cabeça. Então é o cara que agiu mal intencionado mesmo, vai ser responsabilizado, ou o cara que não tem condições, que ele tem que ser responsabilizado porque aquele ato dele foi muito absurdo, é o erro grosseiro. Então, nessa toada, dentro agora do período de incertezas, do período de dificuldades, de todo o período aí que a gente vem vivendo, causado pela pandemia da Covid-19, o governo federal editou a medida provisória número 966, que basicamente ela causou muita
muita repercussão na mídia, né, nos noticiários, tanto é que ela foi alvejada por várias ADIs, que houve essa MP, mas ela basicamente repete os dispositivos da LINDB, né? Basicamente diz o quê? Que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados direta ou indiretamente com medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Então, pessoal, basicamente, ó, o primeiro ponto aqui que a gente tem que levar em consideração é que ela só trata de dois âmbitos, civil e administrativo, ou seja, disciplinar. Todos os demais permanecem intocados, então o direito penal aqui não foi tocado, nem poderia ser. A improbidade administrativa não foi tocada, então é a responsabilidade nessas esferas. Eu falei para vocês que existem várias esferas que você pode responsabilizar um agente público faltoso, elas restaram aí sem ser tangenciados por essa nova norma. O que acontece também é que, outro ponto relevante, ela trata de agentes públicos. Vocês sabem que agente público é o termo mais genérico a ser utilizado na doutrina pátria para tratar daquelas pessoas, né, dos funcionários, das pessoas que trabalham para a administração. Vai desde aquele empregado que exerce as atividades materiais mais comezinhas ao gestor, né, o agente político que está efetivamente efetuando despesas públicas, ordenando despesas públicas, beleza? Então veja que ela é bem abrangente. O que ela fez? Ela trouxe essa interpretação. A gente tem que levar em conta a dificuldade do gestor. A gente sabe que a crise da Covid-19 ela trouxe aí novos parâmetros para a nossa sociedade. A gente a cada dia ia descobrindo, ou vai descobrindo ainda, o que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente não sabia no começo o uso de máscaras, e aí é para usar, não é para usar, faz bem, faz mal, é desnecessário, é irrelevante. A orientação no começo era de que não comprasse máscara, hoje em dia a orientação é de que use máscara, então mudou um pouco aí. E aí, você vai responsabilizar quem disse para não usar naquela época? Mas o cara não sabia. Outra coisa, né, você vê comprar um álcool em gel. Quanto é que era um álcool em gel no começo da pandemia? Tava R$ 30 um álcool em gel que hoje você encontra por 3. E aí, o gestor que comprou aquele ali por 30, dá uma olhada no preço médio de mercado, vamos dizer que ele comprou por 200, na época que estava 30 o valor médio, você pode considerar isso, eventualmente erro grosseiro ou até dolo. Mas aí o cara comprou por 35 quando estava 30, ele não sabia, ele não conseguiu olhar, ele precisava daquilo para outro dia, será que isso é dolo ou erro grosseiro? Então, essa é a ponderação que deve ser analisada. Você olha, por exemplo, um estabelecimento que está funcionando e chega lá aquele agente público para fechar. Ele olha lá para fechar o estabelecimento, ele erra por uma margem pequena ali. Ele, poxa, eu olhei ali na dúvida, eu preferi me valer da precaução, né? Evitar a propagação do vírus. Acabei errando. O dono do estabelecimento entra com ação contra a administração pública, artigo 37, parágrafo 6º da administração. A administração responde objetivamente, isso não está tocado também pela medida provisória. Ela vai ter que pagar, e aí ela pode pedir o ressarcimento daquele servidor, ele agiu com dolo ou culpa, nesse caso, para que haja o direito de regresso. Então veja, se você jogar aqui na MP 966, me parece que isso não foi um erro grosseiro, né? Não foi dolo e também não foi erro grosseiro. Como não foi erro grosseiro, se exclui. Ou seja, qual é o tipo de culpa que eu preciso para responsabilizar o servidor público? E a gente sabe qual é esse tipo de culpa, é um problema na jurisprudência. Por exemplo, existem precedentes do TCU que falam em responsabilização da gente por culpa simples. Então, se você trouxer esse paradigma aí para esse exemplo que eu dei, eventualmente esse cara poderia ser responsabilizado se chegasse lá no TCU. O que ele dizia? Para fins punitivos, o TCU entende que não. No caso de dolo, culpa grave. Mas no caso de fins reparatórios, dolo, culpa simples. Então veja que não é qualquer culpa que a medida provisória permite para a responsabilização da agente público, apenas aquela culpa caracterizada por o quê? Pelo erro grosseiro. É a culpa grave, a culpa do erro grosseiro. Então, pare, veja, né? A minha ideia que você veja como essa medida provisória, ainda que ela tenha tido qualquer motivo na elaboração dela, e não cabe a nós investigar, a gente observa aqui juridicamente o que é válido e o que é inválido, não necessariamente o que é bom e o que é ruim, a gente olha que dentro do sistema ela ganhou uma conformação
para trazer uma segurança jurídica para que aquele agente público que está atuando no combate à pandemia não se veja prejudicado ou não tenha medo de agir, que ele haja, né? Que ele tenha algum critério para agir, que ele tenha uma segurança para que possa buscar o interesse da coletividade. Porque é fato, né? Para enfrentar uma crise dessa, você tem que ter coragem. Não dá para enfrentar uma crise dessa aí com medo, né? Com medo de tomar decisões, com medo da caneta, com medo de deferir qualquer coisa. Você tem que enfrentar com responsabilidade, mas com coragem também. E aí, o Supremo Tribunal Federal, eu disse que essa MP 966 foi alvejada por várias ADIs, chegou ao Supremo Tribunal Federal que disse, olha, não é bem assim não. Vamos dar interpretação conforme essa MP. Ela não é inconstitucional, mas a gente vai ter que dar um parâmetro aqui para vocês. Voto capitaneado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro ponto de tudo, vocês têm que fixar que eu disse antes, não exclui responsabilidade penal e por improbidade administrativa. Essas duas continuam incólumes do mesmo jeito, tal qual acontecia antes, ou seja, esquece elas em relação à MP 966, porque a MP não tem nada a ver com elas, e não afasta a responsabilidade objetiva do Estado. 37, parágrafo 6º, continua intacto, obviamente, né? O MP não ia poder mudar um dispositivo originário da Constituição. Então, primeiras balizas fixadas aqui: responsabilidade penal intocada, improbidade administrativa intocada, responsabilidade objetiva do Estado intocada. Agora, em relação, no que tange ao agente público, no que tange à atuação da pessoa do agente público, ele vai responder quando houver dolo ou erro grosseiro. O STF concordou. Agora, ele explicou o que é o dolo ou erro grosseiro, então. O que é o erro grosseiro nesse caso aqui? Ele só, olha, meu amigo, existe um critério para você fixar o que é o erro grosseiro, que é o quê? Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente, equilibrado ou impactos adversos à economia por inobservância de normas e critérios técnicos ou científicos dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Ou seja, eu não posso também dizer que eu agi bem intencionado, mas aí eu agi com base no grupo de WhatsApp da minha família que me mandou um meme. Não posso, né? Eu tenho que agir pelo menos baseado em critérios técnicos, científicos, né? Com normas de estándares, com algum parâmetro aí. Eu não posso dizer também, não basta as boas intenções. Porque, ó, um parêntese aqui também, que essa MP 966, o artigo 28 da LINDB, eles vêm para proteger o bom agente público bem intencionado, que agiu de boa fé, mas acabou errando. Mas vamos dizer que o cara errou, só que o cara errou um erro ali, eu falei por uma margem, né? Ele agiu direitinho, ele agiu de acordo com o que se acreditava. Aí ok, agora o cara agiu com base na uma coisa que tirou da cabeça dele, uma crendice da cabeça dele, que ele inventou, ou que ele ouviu falar, ou que ele recebeu no Facebook. Aí, nesse caso, entende o STF que não, aí configura erro grosseiro. Você tem que se basear nos critérios científicos. E ele trouxe também uma interpretação conforme ao artigo 2º, vamos dizer, a tese 2, fixada aqui, que diz que a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que se baseará sua decisão tratem expressamente, ou seja, eu pedi um parecer para decidir. Aí não basta o cara, segundo Fulanildo, segundo Felipe Fernandes aqui, que inventou na casa dele no domingo à tarde, não. Você tem que olhar e se basear em alguma coisa. Se basear em quê? Tem que se tratar expressamente de quê? Das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Né? Isso é importante. Você tem que ter alguma certificação, porque um dia desse, por exemplo, eu estava discutindo com um parente, e aí a gente discutindo, né, aquela coisa de WhatsApp, você começa a discutir e tal. Aí o cara pegou e me mandou um texto para lacrar, ou para mitar, sei lá o quê. Ele me mandou um texto de um autor qualquer, desconhecido, de universidade nenhuma, da casa dele, e pronto. E acabou com a discussão, porque o texto comprovou o que ele estava falando. E aí o STF, basicamente, né, eu estou dando um exemplo chulo, bobo aqui, mas para dizer, olha, você tem que se basear, tem que ter alguma certificação, né, aquela pessoa que está que você está acreditando. Então, o parecer técnico tem que se expressar, tem que se basear em alguém de algum reconhecimento, porque também não é inventar, também não é contratar o parecer de qualquer pessoa, né, que vai se basear em qualquer coisa, não. Na ideia da cabeça, na opinião dela, não. Tem que ter uma opinião com base em critérios técnicos ou científicos. É a ciência falando aqui. E por outro lado, deve tratar expressamente da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações à
direitos. Ou seja, veja que o STF aqui, ele alisou com uma mão e bateu com a outra. Ele disse, ó, tá aqui. Você não tem problema não, só age se for erro grosseiro. Mas também se for erro grosseiro, você é corresponsável com ele, né? Corresponsáveis por eventuais violações a direitos. Então veja, pessoal, aqui que essa discussão da MP 966, ela é um reflexo do tempo atual, eu acho importante tratar dela. Acho que essa questão pode vir a ser tratada em concurso público, porque essa qualificação do que é o erro grosseiro na MP 966 causou muita celeuma, né? Se a gente vê que no âmbito do direito do trabalho houve muita discussão acerca das medidas provisórias lançadas, no direito administrativo, no direito constitucional também, eu acho que a menina dos olhos aqui do direito administrativo vai ser a MP 966, um MP de grande relevância, um MP muito importante para quem está estudando, por isso eu reforço, né, escrevi sobre esse tema, venho dando palestras sobre esse tema, que eu acho que ela é importante, porque eu penso que eu concordo, juridicamente concordo, minha opinião de graça, com o artigo 28 da LINDB, eu acho que ela reforça o artigo 28 da LINDB, e a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu a ela é um sinal de como ele poderá vir a julgar eventuais ADIs contra o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É isso, pessoal. Fico por aqui. Agradeço a atenção, quem ficou aqui até agora. É um prazer, sempre muito feliz estar aqui com vocês. A gente está aqui nesse curso. É um prazer a gente estar sempre conversando. E, por favor, me mandem, né? Me mandem apelos, me mandem críticas, o que vocês fiquem à vontade. Eu estou à disposição de vocês. Eu estou aqui para servi-los, né? Como a gente diz por aqui, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode servir as pessoas. Eu acho que essa é um papel muito feliz que eu tenho, que é estar aqui com vocês, discutindo um pouco das matérias que eu amo, o direito administrativo e o direito do trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.